Eu me apaixonei pela mulher do meu melhor amigo e paguei o preço. Eu não sei quando a história começou de fato. Se foi naquela festa de inauguração do apartamento novo do Daniel, com a música alta e a luz amarelada da cozinha refletindo no vidro do balcão, ou se foi meses antes, num comentário bobo que a Júlia fez no grupo. A pior parte de cozinhar é a solidão. O que eu sei é que hoje, olhando para trás, tem um copo de vidro no balcão da minha memória. Meio cheio, meio vazio, sempre na beira. E um empurrãozinho meu foi suficiente para derramar. Eu nunca planejei me apaixonar pela esposa do meu melhor amigo. Também nunca planejei ser sincero sobre isso. A gente não planeja desastre. A gente só vai tirando os parafusos até tudo desabar. Agora, escrevendo isso, recebi o comprovante da transferência do advogado da Júlia. Metade do que ela ia me pagar por um trabalho de consultoria que nunca terminei. É um fechamento prático para uma bagunça emocional. Dinheiro entrando, amizade saindo. E eu ainda escuto a voz do Daniel no último áudio que me mandou. Você é inteligente o suficiente para saber que tudo tem consequência. Eu sou. Só que entender não é o mesmo que aguentar. No fim deste relato, existe uma consequência concreta. Não dá para desfazer. Mas antes dela, deixa eu contar em capítulos como eu mesmo retirei cada um dos parafusos. Porque todo pecado tem prelúdio. E eu sou muito bom de ensaios. Conheci a Júlia num bar lotado de segunda-feira, desses que tem duas televisões passando jogos sem som. Era aniversário do Daniel. E ele fez o que sempre fazia: aglomerar amigos de vidas diferentes e esperar que a mistura se resolvesse sozinha. Ela chegou atrasada, casaco cinza, cabelo preso num coque que parecia improvisado. Trazia um embrulho de papel pardo com uma fita vermelha ridícula. Dentro, uma caneca com a frase "um café, 1000 ideias". Daniel amou. Eu ri por dentro. Você é o Lucas, né? Ela perguntou, me oferecendo a mão e um olhar reto, de quem está avaliando a prateleira de um mercado. O próprio. E você é a lenda que cozinha, sem receita. Receita é só coragem com bula. Ela disse, e piscou. Eu deveria ter percebido naquele momento que minha vida ia mudar. Mas tudo que percebi foi um cheiro de limão e alecrim quando ela tirou o casaco. E a risada do Daniel do meu lado. Feliz porque eu finalmente ia ter alguém com quem discutir temperos em vez de contratos. A noite seguiu assim. Ela falava de comida como quem fala de gente. Eu falava de gente como quem fala de contratos. E o Daniel, no meio, navegava entre nós dois, servindo cerveja e piadas. No final, quando a conta chegou, conta essa que eu ainda lembro. 4 IPA, 2 porções de bolinho de arroz, uma bruschetta, total 184. O garçom trouxe um guardanapo com um desenho de uma seta apontando para um obrigado. Júlia assinou embaixo com um coração pequeno. Eu guardei aquele guardanapo sem saber porquê. Meti no bolso, em casa. Deixei dentro do livro que eu estava lendo. No dia seguinte, encontrei o guardanapo e ri de mim mesmo. Colecionando papel, alheio agora. Eu não sabia, mas era meu primeiro troféu. Uma semana depois, Daniel me chamou para jantar na casa deles. A Júlia vinha de um excesso de trabalho. Ela era produtora freelancer, vivia com prazos estourando. Estava testando um prato novo, massa fresca com molho de cogumelos e limão siciliano. Quando cheguei, eram 20h08. A sala tinha cheiro de manteiga e alho. A trilha sonora, uma playlist meio francesa, meio vintage. Daniel vestia uma camiseta do time dele e tinha uma mancha de farinha no peito. Júlia cortava cogumelos com uma faca enorme e parecia estranhamente calma. Você gosta de cogumelo? Ela perguntou. Eu gosto de tudo que tiver coragem. Lembra? Respondi, talvez rápido demais. Jantamos. E em algum momento eu disse que a massa estava um pouco salgada. Ela não se ofendeu. Riu. Eu prefiro errar por excesso a não sentir sabor. Eu também, eu disse. E não estava mais falando da massa. Daniel contou que estava pensando em abrir uma startup de logística com um colega do trabalho. Eu, na minha soberba, comecei a pontuar riscos, desenhar cenários, falar de Barney Rate. Júlia ouviu tudo, calada, mexendo no prato com o garfo como quem gira compassos. Quando Daniel foi buscar uma cerveja na cozinha, ela soltou. Você fala dos planos dele como se eles fossem seus. Eu me importo com ele. Eu também. Nós nos olhamos. E havia algo ali, um circuito fechado que o Daniel não viu quando voltou com as cervejas. Eu me odeio por isso, mas houve graça naquele segredo. Foi o primeiro instante em que senti que a presença do Daniel, que sempre me preenchia, passou a ser um intervalo. Eu sempre vesti casacos como armaduras. Aquela noite, não adiantou.
Quando me despedi e peguei minha jaqueta na entrada, senti algo no bolso. Cheguei em casa e encontrei um papel dobrado em 4, desse de bloquinho magnético de geladeira, com uma lista de compras atrás: tomate, manteiga, esponja, pilhas. Na frente, só uma frase: se você quiser, posso te apresentar um mundo onde comida não é assunto, é perdão. J. Não tinha telefone. Não tinha vamos nos falar. Era um convite sem data, um não pedido. Eu deveria ter devolvido o papel, ignorado, jogado fora. Em vez disso, passei a madrugada repetindo a frase de um jeito que hoje me dá vergonha. Comida como perdão. Quem precisa de absolvição antes de cometer o crime? De manhã, mandei mensagem para o Daniel. Jantar incrível. Vocês são bons juntos. Ele respondeu com um emoji de foguinho e um vem sempre. Eu não respondi o que queria, que eu viria sempre até não poder mais. Eu trabalhava como consultor. Uma das minhas manias era organizar caixas de entrada, criar filtros, fazer as pessoas se apaixonarem por pastinhas coloridas. Júlia me chamou para arrumar a dela. Era trabalho, e eu aceitei. A gente marcou um café numa terça, 15h30, e eu cheguei com meu laptop, meus scripts e uma arrogância que sempre mascarou minhas inseguranças. Ela abriu o e-mail dela e me deu permissão para mexer. Eu não deveria ter clicado na aba rascunhos. Não havia motivo, filtros não passam por rascunhos. Mas eu cliquei, e lá estava um e-mail sem destinatário, escrito 3 dias antes. Assunto: coisas que não posso dizer em voz alta. Às vezes, eu cozinho para não falar. Quando mexo um molho, eu silencio. Você percebeu a massa salgada, e isso me acalmou. Eu estou cansada de ser vista só nas partes bonitas. Eu quero alguém que perceba o sal a mais, e ainda fique. Eu fechei a aba como quem fecha um livro no capítulo errado. Ela percebeu que eu fiquei diferente. O que foi? Nada. Menti. Seu e-mail é um caos. Eu sei. Ela riu. Você pode arrumar. Eu poderia ter dito não. Eu poderia ter saído. Em vez disso, passei 4 horas criando filtros, arquivando newsletters. E, no final, ela me pagou com um bolo de limão e um abraço que durou tempo demais. À noite, escrevi um e-mail para mim mesmo com um assunto que me perseguiria nos meses seguintes. Limão demais não mata, aduba. Organizei a festa surpresa do Daniel como eu organizo planilhas. Listei convidados, encomendei o bolo, chocolate com caramelo salgado, a pedido da Júlia. Reservei uma mesa no bar preferido dele. Tudo calculado. O imprevisível foi o elevador. Era um prédio antigo, elevador estreito, espelho meio embaçado. Eu e Júlia subimos carregando sacolas. Ela estava com uma camiseta branca simples e uma calça jeans que eu nunca tinha visto. O elevador parou entre o 3º e o 4º andar. Gosto de achar que foi o destino. Na real, foi só um elevador velho. Ótimo, ela disse, rindo. A gente vai cantar parabéns no hall. Pelo menos o bolo é bom. O silêncio foi preenchido por uma luz fria e um murmúrio do prédio. A gente se olhou. Não tinha música. Não tinha desculpa. Tinha o cheiro do bolo e o espelho nos devolvendo mais bonitos do que éramos. Eu encostei nela. Ela encostou em mim. Eu não sei. Sei que a mão dela tocou meu rosto e o beijo aconteceu com a naturalidade com que a água encontra declive. Sem pressa, sem espetáculo, sem culpa. Até o elevador tremer e subir de repente. Quando as portas abriram no 4º andar, a gente se afastou rápido. Júlia ajeitou o cabelo. Eu peguei as sacolas. E fizemos o que culpados fazem melhor. Fomos cantar parabéns. Naquela noite, eu guardei o beijo como quem guarda um fósforo aceso no bolso. Sabia que ia queimar. Ainda assim, guardei. Às 1h13 da manhã, meu celular vibrou. 3 áudios da Júlia. Eu escutei de madrugada, no escuro, com o cuidado de quem lê carta antiga. Transcreve. Sim, eu transcrevo coisas que me importam. Júlia, 1h13. Eu queria fingir que foi um impulso e que não significa nada. Só que significou. E eu não sei o que fazer com isso porque eu amo Daniel. Amar uma pessoa não te impede de ver outra, né? Digo, ver de verdade. Você me vê, Lucas? Eu sinto que você me vê. Júlia, 1h14. Eu sei que você vai achar que eu sou cruel. Talvez eu seja. Mas não foi sobre o elevador. Foi sobre o jeito que você disse que preferia errar por excesso. Eu também. Júlia, 1h15. Não me responde agora. Amanhã. Finge normal. Depois a gente faz de conta que não aconteceu. Ou a gente vê onde isso dá. Eu só precisava te dizer que eu não estou sozinha naquele espelho. Eu não respondi. De manhã, fui correr como se músculos pudessem espiar culpas.
À tarde, mandei. Entendi. Ela respondeu. Tá. Nossa covardia tinha um pacto. A gente não nomeava o que estava nascendo. A gente só mantinha vivo. Microcliffhanger. 2 dias depois, Daniel me pediu ajuda com uma surpresa para a Júlia. E eu disse sim. Daniel me ligou. Domingo vou fazer um jantar para Júlia. Quero pedir desculpas por ter sido ausente esses meses. Você me ajuda com a playlist? Ela gosta dessas coisas francesas. Eu preparei uma playlist de 3 horas. Coloquei aquela música que tocava no jantar da massa salgada. Coloquei um jazz que ela tinha comentado no bar. Era uma playlist de amor, e eu a fiz para outro homem. Cheguei lá cedo para ajudar a arrumar a mesa. Toalha de linho bege, 3 velas finas, guardanapos dobrados em triângulo. Faca maior à direita, garfo com a ponta para cima. Júlia sempre chamava atenção para isso. Daniel estava nervoso, cortando os legumes torto. Eu arrumei a lâmina na mão dele. Obrigado por tudo, cara, ele disse. Às vezes eu tenho a sensação de que você conhece a Júlia melhor do que eu. Não fala isso. Eu rebati. Não no sentido ruim, ele riu. No sentido, sei lá, você repara em coisas. Júlia chegou da rua com um casaco novo e um cheiro de chuva. Daniel a abraçou. E eu senti o tal do fósforo queimando o forro do meu bolso. No jantar, ele falou sobre pedir desculpas, sobre querer estar mais presente, sobre perceber que tinha usado o trabalho como desculpa. Eu, ali, ouvindo, tentei sorrir, mas minha boca sabia de outra coisa. Depois do jantar, ofereci carona para ela comprar uma sobremesa num lugar a 2 quadras. Daniel estava arrumando a cozinha, e a Júlia aceitou. No caminho, ela me disse, ele está tentando. Eu sei, eu também. No semáforo, a gente quase falou. A gente quase disse vamos parar ou vamos fugir. No lugar, a Júlia perguntou, você quer torta de maçã? Ou de maracujá? A que tiver coragem com bula. Ela sorriu. Compramos de maçã. Voltamos. Daniel mordeu a torta e disse que estava perfeita. Eu olhei para Júlia e vi um oceano do tamanho de uma sobremesa. Eu me perdi ali. Eu nunca soube como comecei a ir tanto ao apartamento deles. Virou parte do meu trajeto. Um dia, passei lá para deixar um livro. Júlia estava no banho. Daniel tinha ido ao mercado. Eu fui no banheiro e vi na lixeira um papel azul, uma embalagem rasgada e 2 linhas tímidas num visor de plástico. Era um teste de gravidez. Eu congelei. O coração pulou um compasso. Eu não toquei no teste. Eu não sou tão idiota. Eu só fiquei ali, olhando, como se olhar pudesse mudar o desenho químico daquelas linhas. Júlia saiu do banho com o rosto lavado e um coque molhado. Você viu? Ela perguntou, sem rodeios. Vi. Eu não sei. Fiz um agora, mas dizem que tem falso positivo. Eu queria ser adulto e dizer, se for do Daniel, parabéns. Se for meu, a gente conta e arca com tudo. Em vez disso, eu perguntei, você quer que seja meu? Ela respirou fundo. Eu quero que seja o que for inevitável. Eu odiei a resposta porque ela era madura e covarde ao mesmo tempo. Como nós dois. Quando Daniel chegou, Júlia guardou o teste no armário do espelho, atrás de um vidro de aspirina. Eu me retirei antes do jantar com uma desculpa bomba de preciso acordar cedo. Saí de lá com o mundo deslocado. A Júlia marcou uma consulta com uma ginecologista. Eu me ofereci para levar, ela não deixou. Vai parecer estranho, ela disse. Óbvio. Eu fiquei na cafeteria do prédio, aguardando, lendo notícias que não li. Quando ela saiu, foi direta. Não estou grávida. Não? Não. O primeiro deu falso positivo. Você está aliviada? Não sei. E você? Eu estava. E fiquei com vergonha do meu alívio. Porque parte de mim já tinha desenhado um caminho com linhas tortas. Contar pro Daniel. Apanhar. Merecido. Assumir. Estragar 2 vidas e chamar isso de honestidade. O não bebê cancelou o plano. E talvez tenha nos empurrado mais para dentro do segredo. Na mesma semana, aconteceu a primeira grande reviravolta que não era sobre nós dois. Era sobre o Daniel. Ele me mandou mensagem. Preciso te ver. Agora. Encontramos no mesmo bar de segunda-feira onde tudo começou. Ele pediu uma IPA. Eu pedi água. Ele não enrolou. Eu traí a Júlia. Ele disse, olhando pro copo. Foi uma vez só. Com a Mariana, do trabalho. Viajamos a trabalho, bebemos demais. Eu queria te contar antes de contar pra ela. Eu tô com nojo de mim. Meu copo virou pedra na minha mão. No barulho de talheres e televisões sem som. Eu quis rir do universo. Eu também quis abraçar o Daniel. Porque
Apesar de tudo, ele era meu amigo e estava claramente em frangalhos. Você tem que contar, eu disse. Eu sei. Eu vou contar. Mas, eu acho que ela já está olhando para outro lugar. Ele me olhou de um jeito que me atravessou. Você acha que a Júlia gosta de alguém? Eu neguei com a cabeça. Mentir, às vezes, é segurar uma ponte para o outro atravessar. Eu segurei. E a ponte despencou comigo junto. Daniel contou para Júlia no sábado. Eles brigaram. Eu sei por quê. À meia-noite, ela apareceu no meu prédio com uma mala pequena e olheiras grandes. Eu não quero dormir lá hoje, ela disse. Eu não deveria ter deixado. Deixei. Ela dormiu no meu sofá. Essa é a versão que eu iria dizer para um estranho no elevador. Na verdade, a gente dormiu mal, juntos, com culpa desarrumando lençóis e perguntas que não tiveram a decência de esperar o dia. De manhã, ela fez café na minha cozinha com um jeito que parecia antigo, como se ela já tivesse vivido ali. Em silêncio, me mandou uma foto pelo celular. Era a xícara que eu ganhei num congresso, com o logo meio apagado. A legenda simples: cabemos. Eu respondi com outra foto. A minha prateleira de livros, espaço sobrando ao lado de um romance russo. Mal. À tarde, Daniel apareceu na minha porta. Batidas curtas, decididas. Eu entendi na hora que ele sabia. Não como a gente sabe de coisas óbvias. Ele sabia com o corpo, com a intuição de quem está caindo. Ela está aqui? Ele perguntou. Está. Você e ela? Daniel. Só me disse você e ela. Eu fiquei mudo. E o silêncio falou por mim. Ele não gritou. Ele não bateu. Foi pior. Ele sentou no corredor do meu prédio e chorou de um jeito que parecia criança. Júlia saiu e tentou falar, mas ele levantou a mão. Não agora. Para mim. Ele disse, se você fosse meu inimigo, eu teria facilidade. Mas você é meu amigo. E foi embora. Naquela noite, eu e Júlia não dormimos. Não por estarmos juntos, por estarmos quebrados. Na segunda-feira, 7h22, recebi um e-mail do Daniel. Assunto: o que eu consigo dizer por escrito. Eu já tinha lido o rascunho da Júlia meses antes. Agora era a vez dele. O corpo do texto dizia: Lucas, eu pensei em ir aí e acabar com você. Pensei em te dar um soco que justificasse esse buraco. Mas é mais estranho que isso. Eu te escolhi para ser meu amigo porque você percebia o sal a mais. Você sempre apontou minhas distrações, meus defeitos. Eu deveria ter ouvido você. Eu te traí também, com minha ausência. Eu nunca te perguntei de verdade se você estava feliz, apesar de fingir. Eu te usei para validar minhas escolhas. Talvez a Júlia tenha olhado para você porque eu te coloquei sempre entre nós, como versão melhorada de mim. Eu vou me separar, não por causa de você, por causa de mim. Eu não sei se a gente volta a se falar, mas eu precisava escrever que dói menos te odiar do que me encarar. E eu tô tentando fazer o mais difícil. Eu reli o e-mail 5 vezes. Chorei na cozinha como crianças que derrubam copos e não sabem como limpar. Júlia leu por cima do meu ombro e disse: ele está sendo honesto. Eu quis dizer que nós não tínhamos sido. Eu quis dizer que eu tinha lido o rascunho dela. Eu quis dizer que eu tenho uma gaveta com guardanapos e recados que não me pertencem. Eu quis dizer tudo, mas dei só mais um passo covarde. Fiz café. Separação é uma maratona de assinaturas. Júlia me pediu ajuda com um documento de consultoria que ela estava fechando, porque assim saio desse casamento sem precisar pedir dinheiro para ninguém. Eu, mais uma vez, misturei vida e trabalho. Acompanhei a reunião com o cliente, complementei o escopo, prometi entregas. E aí veio o deboche do destino. O cliente era um amigo de infância do Daniel. O mundo é pequeno quando você o implodiu. O amigo avisou o Daniel de que me viu com a Júlia numa reunião. Ele mandou outro e-mail, curto. Eu não quero você perto da nossa história de divórcio. Respeita meu luto. Fica fora. Na semana seguinte, recebi uma notificação judicial. Medida protetiva de distância temporária. Nada criminal, mas uma forma legal de garantir que eu não me aproximasse de lugares e horários sensíveis do processo, como as audiências. Fiquei proibido de estar em certos endereços, em certos dias. É isso. A consequência concreta prometida. Um papel timbrado dizendo onde eu não podia estar. Eu, que sempre gostei de desenhar mapas, vi minha cidade virar um jogo de tabuleiro com casas vetadas. A Júlia e o Daniel assinaram a separação 2 meses depois. Júlia se mudou para um apartamento pequeno, com plantas em excesso e cor de parede que ela mesma pintou. Eu ajudei na mudança, em horários alternados, para não cruzar o Daniel. Ela me ofereceu uma gaveta
no armário. Eu olhei aquela gaveta como se fosse um troféu. Era só madeira e ar. E eu me senti menor do que tudo. A gente tentou. Por 2 semanas tentamos ser um casal. Tentamos jantares simples, filmes sem pretensão, passeios no parque. Mas a vida não é receita. Um dia, numa terça, a Júlia fez aquela massa de novo. Eu provei e disse, por reflexo, ainda está um pouco salgada. Ela riu, mas o riso não chegou no olho. Talvez você goste do sal a mais porque é ele que te dá assunto. E se a massa estiver no ponto, a gente vai falar do quê? A gente comeu em silêncio. À noite, eu fui embora com a sensação de que o fósforo tinha se apagado. No dia seguinte, encontrei um bilhete na minha mochila. A letra dela, sem o J, no final, só o texto. Eu queria que a gente tivesse se conhecido antes do casamento. Antes de você ser você com o Daniel. Agora nós somos feitos de consequências. E cozinhar para você virou perdão demais. Eu estou cansada de perdoar. E de ser perdoada. Eu não respondi. Não porque eu quis fazer jogo, mas porque não havia o que responder. Na sexta, devolvi o guardanapo da primeira noite. Deixei dentro do livro que havia virado meu esconderijo. Mandei uma mensagem curta. Você tinha razão. Receita é coragem com bula. A minha acabou. Ela digitou o por muito tempo. Depois, só, obrigada. 3 meses depois, dei de cara com o Daniel num café no centro. Ele estava com o cabelo mais curto, uma barba que não existia antes e um olhar que não me atravessou. Me contornou. Posso? Perguntei, apontando a cadeira. Pode. Silêncio. Xícaras. Ele mexeu o café sem açúcar como se a colher fosse bússola. Eu, sem mapa, disse. Eu destruí seu casamento. O casamento já estava trincado. Ele respondeu. Você só foi a fissura por onde a água entrou. Isso não te torna inocente. Só te torna humano. Você me odeia. Às vezes. Em outras, eu tenho saudade. Do meu amigo. E ele morreu. Não. Ele é só alguém com quem eu não posso dividir a mesma mesa por enquanto. Eu assenti. Ia levantar quando ele falou. Você lembra quando eu disse que você era melhor que eu em perceber coisas? Você percebeu o sal a mais e ficou. Eu não fiquei. Eu me distraí. Eu traí. Eu te transformei no parâmetro que eu não alcançava. E quando a Júlia olhou para esse parâmetro, eu quis atirar a culpa no alvo. Eu aprendi uma coisa. Você não tem o direito de ser parâmetro da vida de ninguém. Nem eu tinha o direito de te colocar nesse lugar. Eu não tinha o que dizer. Ele me deu uma última sentença, que foi quase uma bênção e quase um golpe. Eu vou ficar bem. E espero que você use a sua inteligência para algo além de justificar o que quer. Usa para não repetir. Ele levantou, pagou o café dos dois, e foi embora sem olhar para trás. Eu tenho uma pasta no meu computador chamada Provas. Tenho o bilhete digitalizado, a foto do teste de gravidez. Sim, eu tirei. Fui longe demais. Os áudios transcritos, os e-mails. Às vezes eu abro e releio como quem visita um crime que cometeu para ver se aprendeu alguma coisa. A verdade é que provas não são só para acusar. Às vezes são para lembrar. A consequência concreta de tudo isso foi a medida que me impediu de estar em certos lugares. A perda do meu melhor amigo. A separação de 2 pessoas que tinham amor, mas não tinham foco. Outra consequência menos visível é a cicatriz moral. Toda vez que eu começo a perceber o sal a mais em alguém, eu me pergunto se estou procurando assunto ou alimento. Já faz 1 ano. A Júlia montou um negócio de marmitas artesanais e vende muito bem. Eu sigo trabalhando, menos arrogante, mais atento. Eu não o stalkeio mais. Um dia, talvez, eu e o Daniel dividamos uma mesa de novo e falemos de futebol e trabalho e da vida que não aconteceu. Até lá, eu fico com este copo de vidro no balcão da memória. Ele caiu. Quebrou. Eu varri os cacos. Ainda encontro um ou outro, escondido nos rodapés. Se eu pudesse mudar uma cena, não seria o beijo no elevador. Seria a minha mão abrindo os rascunhos do e-mail dela. Ali eu treinei a falta de limites que viria depois. Ali eu deixei de ser amigo e virei cúmplice de mim mesmo. Eu falo isso porque herói de si mesmo a gente preocupa, vilão a gente despreza. Eu prefiro me descrever no meio, onde cabe a ambiguidade. E a moral? Acho que é simples e difícil. Não use o amor para consertar a sua fome. Comida não é assunto nem perdão, é sustento. E sustento é responsabilidade.